Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos começar um conteúdo novo na última aula da apostila 3, a origem da vida. Bem, falar sobre a origem da vida sempre vai gerar uma polêmica, porque quando você expõe essa aula, ela sempre causa um desconforto em algumas pessoas. E não é esse o objetivo. O objetivo é você verificar quais são as hipóteses, essas que são mais trabalhadas. Existem outras que, se você procurar, né, nos livros, na internet, você vai encontrar. Mas se você conhecer essas principais, são aquelas que, digamos assim, o currículo exige de vocês o conhecimento. Aí, com base, né, no como elas se formaram, como elas são, qual é a estrutura de cada uma, aí é a sua decisão naquilo que você vai acreditar e para você poder até defender melhor a tua ideia. Então, a primeira que nós vamos ver aqui é a hipótese criacionista. Temos que tomar o cuidado de lembrar que a hipótese criacionista, ela não vem só da história dos cristãos. Deus fez o mundo em 7 dias, conforme está na Bíblia, né? Lá no Gênesis. Mas existem várias e várias teorias criacionistas, hipóteses criacionistas, né? Então, você tem o desenho da mãe Gaia, né? Então, gregos, romanos, os indianos, né? Os budistas, cada um vai contar. Então, com um deus ou vários deuses, de que forma que esse ente superior criou o planeta Terra com os seus habitantes. Aí, claro, o que você tem que saber dessa hipótese? Que foi uma força, né, exterior, externa, né, a nós, externa, uma força superior que fez essa criação. Pode ser uma só, como pode ser vários. E essa força é chamada de Deus. Então, um Deus ou vários deuses criaram o planeta e seus habitantes. Sempre que você tem uma hipótese, existem outras que vêm para fazer uma complementação. Então, a hipótese fixista, ela vinha com base já na criacionista, que então foi formado lá os seres, e que esses seres foram formados e são exatamente iguais desde o início de sua formação, que eles não tiveram nenhuma modificação. Por isso que é uma hipótese chamada imutáveis, né? Então, nesse grupo, né, nesse grupo de pessoas que acreditam nessa hipótese fixista, é que todos os seres vivos foram feitos desse jeito que nós conhecemos hoje. Então, eles foram só multiplicando, morrendo, multiplicando, né? Passando naquele ciclo de vida, nasce, cresce, reproduz e morre, e só. Não teve nenhuma alteração nestes seres, ok? Aí o que complementa o fixismo é o catastrofismo, onde, né, George Cuvier falou assim que, devido a todas essas fenômenos naturais, né, dilúvios, glaciações, furacões, tempestades, muitas espécies morreram e foram extintas, o que justificaria os fósseis nas camadas mais internas da Terra, né? E que depois que passou esse dilúvio, essa glaciação, os habitantes próximos, né, dos biomas mais próximos, foram invadindo essas áreas e foi sendo repovoado. Então, eram mesmos seres que foram, todos os seres que foram produzidos lá, quando foi formada a Terra, e que durante esse processo, os fenômenos foi tipo, classificando, ou seja, alguns morreram, alguns foram extintos, outros não, foi dando continuidade, mas não teve nenhuma modificação, nenhuma mutação que tornasse um ser mais apto para aquele ambiente, apenas foram morrendo devido às catástrofes. Mas alguns cientistas, eles queriam explicar de qualquer maneira como que poderia ter surgido a primeira forma de vida. Aí eles não tinham uma explicação, porque até, né, se você olhar a data, lá 384 anos antes de Cristo, não tinha como você ter essa explicação, uma explicação lógica, nem conhecimento para isso. Então, o que eles pensaram? Então, deve ter um princípio ativo em alguns locais, algumas substâncias, que quando combinadas, vai gerar a vida. Então, isso chamou-se de hipótese ou teoria da abiogênese, a não biovida, a gênese nascimento, o nascimento da vida vindo da não vida, ou seja, de uma matéria que não tinha vida, uma matéria inanimada. Então, claro, tinham vários pesquisadores da época que, né, desde Aristóteles, veio o médico Van Helmont, Newton, Descartes, Needham, que acreditavam fielmente nisso.
Então, você tem alguns exemplos aqui, o que você está vendo no slide, ó, que provavelmente, né, claro, essa história que você escuta, que você vê do repolho, você vê da cegonha, tem uma participação grande da biogênese, né? Então, esse aqui é um desenho de um livro, onde mostrava uma planta que nasce em carneiros, ó, tem o nascimento de carneiros, porque essa planta tinha esse tal do princípio ativo que era capaz de gerar vida. Van Helmont, ele é um médico, ele escreveu um livro, nesse livro ele fez uma receita de como criar, né, como fazer nascer ratos. Então você pegava palha de milho, uma camisa suada, e botava numa caixa, num cesto, e botava num canto escuro da sua casa. 21 dias depois nasciam os ratos, porque o suor tinha um princípio ativo que, misturado com a palha, né, e com ali o cesto, fazia surgir os ratos naquele ambiente. E isso perdurou por muitos e muitos anos. Você pode ver aqui que foi até 1860, que se você pensar em ciência, isso foi ontem, né? Muito próximo. Aí teve dois cientistas que comprovaram por experimentos que eles fizeram na época. Você tem que lembrar que os experimentos da época eles não tinham, não eram cientistas 24 horas por dia, né? Segundo o conto, Leeuwenhoek, esse aqui, ele era um vendedor de uma loja e nas horas vagas estudava, gostava de estudar. Ele tinha um microscópio que ele bolou lá depois que, né, com ideias dos outros que surgiram, como o Robert Hooke, que já tinha falado que lentes aumentavam, ampliavam, colocou no tubo, fez um microscópio e observava gotinhas de água. O que ele observou? Que estava tudo seco na rua, ele estava lá na loja dele, e quando choveu, fez a pocinha de água, ele foi lá e catou a água da pocinha e observou no microscópio. Quando ele observou, ele viu que tinha seres vivos nessa água. Aí ele teve a ideia que a Terra tinha um princípio ativo, porque quando caía a água, os seres surgiam. Então, com certeza, o primeiro ser vivo surgiu dessa forma no planeta Terra, através da abiogênese. Ainda depois de anos, ó, claro que tudo era muito mais lento, né, o processo de pesquisa na época, Needham chegou e fez uma pesquisa. Ele ferveu lá, produziu um caldo de carne, esquentou esse caldo de carne, ferveu, segundo ele, né, e deixou lá. E depois de um tempo, ó, lá apareceu um monte de micro-organismo dentro do frasco. Ele fez de novo a mesma coisa. Ele falou assim, não, então está explicado. Nem o fogo, né, acabou com o princípio ativo. Ele esquentou, mas o caldo tinha um princípio ativo que o fogo talvez tenha ativado e daí surgiram os inúmeros micro-organismos nesse frasco de pesquisa. Então, foi assim que eram feitas as pesquisas através de erros e tentativas ali, e achando e escrevendo, e claro, que eles escreviam para os outros cientistas da época, nos outros interessados em ciências da época, mas a demora entre a comunicação era grande e nem sempre você obtinha uma discussão lógica ou válida que comprovasse ou não para a época, né, se aquilo era real ou não. E assim, né, continuava a pesquisa, cada um no seu canto, lá Red, em 1668, ou seja, muito próximo da pesquisa do Leeuwenhoek. O que ele fez? Ele observou que na cidade dele eles vendiam a carne em balcões na rua, né, numa mesa na rua, e que aquilo ficava cheio de mosquito. Aí ele pegou, então, fez um experimento. Foi um dos primeiros experimentos observados. Foi ele que deu como se fosse o primeiro passo para fazer uma metodologia para você fazer experimentação. O que ele fez? Ele colocou num frasco, ó, um pedaço de carne, esse primeiro aqui, né, ó. Ele colocou um pedaço de carne e fechou. Claro que aqui está bem reduzida a experiência. Ele fez várias etapas, várias vezes repetidas. No segundo frasco, ele pôs aqui a carne, né? Um pedaço da carne ou do peixe que era vendido naqueles mercados, tá? E depois cobriu com gás. E no terceiro aqui, ó, ele deixou aberto. É lógico que o aberto os mosquitos apareceram bastante. Mas o que ele fez foi o que ele fez durante esse processo. O que ele fez nesses experimentos? O frasco que ele fechou, o pessoal falou assim, não, você fechou o frasco, matou o princípio ativo, não tem princípio ativo. O segundo frasco aqui, ele fez o quê? Antes de ele colocar a telinha aqui, ele deixou um tempo aberto e depois fechou. E ele observou
que as moscas entravam e saíam, mas ele não sabia o que era. Quando ele fechou aqui, ele viu que dentro da carne começou a se desenvolver as larvas. Aí essas larvas viraram mosquinha, que ele acabou, né, vendo que a mosca não era produzida pelo princípio ativo que tinha na carne de virar uma mosca, né, mas que tinha um outro ser veio, colocou o ovo, esse ovinho fez a eclosão, surgiu a larva e a larva virou um mosquito. Então ele ficou observando, ele fez várias tentativas de várias formas e conseguiu mostrar que sim, que era possível, que a vida só vem de outra forma de vida, que não existia como nascer do nada, nascer de uma matéria inanimada, não tinha como. Mas muita gente não acreditou nele, justamente porque depois veio a experiência do Lindemann, que a gente viu no slide anterior, que mesmo fervendo a água, ou caldo de carne, surgiam micro-organismos. Mas depois de muitos anos, né, lá em 1765, o Spallanzani era um religioso, ele repetiu a experiência de Lindemann. Só que ele ferveu mesmo esse caldo de carne por mais de uma hora. E não acontecia nada. E ele fechava e não acontecia, ele deixou aberto, depois de muito tempo é que surgiu micro-organismos. E quando ele fechou, não surgiu nada, porque estava estéril esse caldo. Só que se ele abrisse, tirasse a tampa, que é a rolha do Erlenmeyer, e deixasse lá, aí surgiam seres vivos. Então ele falou assim, olha, não tem jeito. Tem que ter no ar, a atmosfera, deve ter algum ser que nós não conseguimos ver, que quando cai aqui nesse caldo, que é nutritivo, nasce. Mas ele não conseguiu provar nada. Quem fez essa comprovação foi só Pasteur, em 1860. O que ele fez? Lá no laboratório dele, ele pegou um tubo, né? Colocou o caldo de carne, né? Ele torceu o tubo, fez a fervura desse tubo, e quando ferveu, ele acabou provocando aqui, né, uma formação de como se fosse uma barreira. Então, os micro-organismos que estavam presentes lá não conseguiam entrar. Só que quando ele quebrava o bico, né, que é o pescoço de cisne, o famoso pescoço de cisne, quando ele quebrava o bico, aí aparecia o desenvolvimento de micro-organismos. Então, foi a partir do experimento de Pasteur, né, que surgiu não a pasteurização como a gente conhece hoje, mas a asepsia. Aí ele começou a perceber que tudo era contaminado, muitos materiais, né? Inclusive, na época, quando os médicos faziam cirurgias, eles não tinham a delicadeza, né, de lavar os instrumentos, eles usavam no mesmo instrumento em várias pessoas. Aí começou a ter a ideia de asepsia, que existiam seres microscópicos que eram capazes de causar doenças e que nós não víamos, então nós tínhamos que ter essa asepsia, fazer a limpeza, que deles ou passavam ou ferviam, né, na água, o instrumento cirúrgico, ou passavam no fogo para esterilizar, para daí começar a trabalhar com outro paciente. Então, foi só a partir de 1860 que eles começaram a acreditar que a biogênese, vida nasce de outra vida, era real, que sim, provavelmente a vida teria vindo de outra. E mesmo que você falasse assim, a vida vem de outra vida, a gente acredita na biogênese, ainda ficava a dúvida, mas como que surgiu a primeira vida para dar origem a essas outras vidas? Aí vem as outras hipóteses, né? Então, a hipótese autótrofa, né? Que a gente vai trabalhar com bactérias que são capazes, né, de fazer uma reação química. Então, aqui você tem que ela vai fazer uma reação química e vai produzir energia, tá? E ela vai fazer essa reação química, produzir energia, com ferro e com gás sulfídrico, né? Sulfeto de ferro e gás sulfídrico. E produz essa energia. É com essa energia que ela vai pegar o gás carbônico e vai unir com o hidrogênio, formando a glicose. Então, eles conseguem, são bactérias primitivas que conseguem viver em ambientes hostis, altas temperaturas, alta pressão, salinidade, frio, calor, e que conseguem manter, né, uma cadeia alimentar, porque elas seriam a base de uma cadeia alimentar. Então, elas conseguem manter essa. É uma hipótese que antigamente tinham poucos adeptos, mas como teve uma descoberta recente dessas bactérias que vivem, como tem na imagem aqui, que foi encontrado algumas bactérias
que estão ainda na Terra em condições hostis e que estavam mantendo o ecossistema no fundo da crosta, começou a ter mais adeptos. Então, se você tem mais adeptos, ela começa a ter dar-se maior importância a essa hipótese, que seria assim. Então, essa hipótese vai dizer para você que os primeiros seres que surgiram na Terra, esses seres eram autótrofos e eles faziam a quimiossíntese, não a fotossíntese, a quimiossíntese para produzir energia, para produzir seu alimento e manter essa cadeia alimentar da qual ele era o sustento, ok? Agora também tem outras hipóteses que são interessantes de você ler, né? Por quê? Porque a panspermia cósmica ou cosmogênese, gênese e cosmos, nasceu do cosmos. Existem dois grupos. Um que é do século ali, ó, antes do século até do século XIX, que diz que, né, pode ser que um asteroide veio, um meteorito bateu na Terra, nele tinha uma bactéria primitiva do tipo dessa autotrófica, né, ou até mesmo heterótrofa, que gostou do ambiente, se adaptou bem às condições terrestres, começou a se desenvolver e a partir dela deu origem a todos os seres que nós conhecemos, né? Durante todo o processo evolutivo, a todos os seres anteriores e todos os seres que a gente vê na atualidade. Mas, a partir do século XX, surgiu uma ideia de uma panspermia dirigida, em que a Terra foi intencionalmente bombardeada, tá, por determinados micro-organismos para ver a evolução desses micro-organismos. Aí fica a ideia, como foi no começo lá, né? Cada um acredita numa coisa, cada uma crê, será que é verdade, será que não é? Nós não temos como comprovar tudo, por isso que é tudo hipótese. Mas é uma ideia que, né, não está de longe da realidade. Uma vez que você vê que quando os cientistas estão estudando os planetas, principalmente em Marte, que se viu, ele encontrou água, encontrou indícios de que há vida. Então, pode ser que seja verdade. E a hipótese mais aceita no grupo de cientistas é o que a gente chama de hipótese heterotrófica e descrita por Oparin. Então, o Oparin, quando ele foi descrever essa hipótese, que é bem pertinho, foi em 1924. Quando ele foi descrever essa hipótese, o que ele pensou? Ele falou assim, não adianta eu pensar agora como a Terra está agora, tem que pensar como ela era no passado. Como é que eu vou saber como é que era no passado? Pegou o conhecimento que ele tinha dos planetas na época, de atmosfera, da parte de crosta, pegou todo esse conhecimento, né, a temperatura, a condição de dia e noite, translação, rotação, pegou tudo isso e fez um estudo. E nesse estudo ele chegou a uma condição da Terra primitiva. Então a condição que ele chegou é isso aqui que você está vendo, né? Essa imagem. Que provavelmente você tinha vapor d'água na atmosfera, você tinha metano, tá? Carbono surgiu depois. Você tinha nitrogênio, hidrogênio, tá? Amônia, né? Você tinha. E esses elementos passaram por um processo, e nesse processo formou o primeiro ser vivo, o primeiro organismo vivo da Terra. Então a gente vai ver de que forma isso aconteceu. Então, para o Parin, o que ele falou? A Terra tem mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. Então, o que ela era? Uma massa incandescente, né, bombardeada. Então, não tinha ainda atmosfera. Toda a radiação solar, né, toda a radiação solar chegava no solo aqui da Terra. E muito impacto. E isso começou a ter um aquecimento muito grande e muita energia dentro desse ambiente. Então, era um ambiente totalmente hostil, né, bem rude para ter qualquer forma de vida, mas ele estava se moldando para isso. Então, para o Parin, o que ele falou? Bom, então se eu tinha uma terra que estava com uma energia muito grande ali guardada, começou a ter muita vaporização. Essa vapor começou a se prender e formar a atmosfera, ficou preso ao redor da Terra, formando a atmosfera, o início da formação da atmosfera. Como essa carga, essa energia era muito grande, a vaporização era demais, muita carga de água na atmosfera começava a se chocar e começaram a ter os raios, as tempestades, os furacões, muita descarga elétrica. E isso tudo auxiliou para a formação do primeiro ser. Então, como falei lá, muita coisa acontecendo.
nós temos que lembrar que não tinha oxigênio, não tinha camada de ozônio. A alta rotação, porque como a Terra tinha uma massa diferente, ela tinha uma alta rotação. E essa alta rotação fazia a sucessão de dia e noite ser muito diferente da de hoje, ou seja, dias curtos e noites curtas, rápido, que dá uma variação térmica muito grande. E isso deixa tudo agitado. Então o ambiente estava totalmente agitado, totalmente instável, altamente carregado, né? Eletricamente carregado. E aquela chuva caindo sem parar em cima da Terra. Isso fazia com que resfriasse o solo, mas as rochas ainda permaneciam quentes. Resfriasse porque eles iam endurecendo, mas ainda quente as rochas. O que aconteceu para formar o primeiro organismo vivo? Ah, não posso formar um organismo vivo se eu não tenho como alimentá-lo. Então, o que aconteceu? Durante todo esse processo, estava acontecendo a formação dos mares, lembra? Estava chovendo. E começou a lavar as rochas e nas depressões, acúmulo de água, né? Tanto para formar os riachos, rios, lagos, lagoas, quanto os oceanos. E o oceano nada mais era do que o que a gente chama de sopa primitiva, porque dentro deles tinha muitos sais minerais, tinha muitos elementos importantes. Ainda nós estamos fazendo para começar o processo. Claro que a gente não tem uma datação exata de quando começou o primeiro organismo, mas nesse processo todo está se formando, está se ajustando para formar. Então, estamos vendo passo a passo para ver como que vai formar esse primeiro organismo. Então, segundo o Parin, o que ele acreditou, né, como que ele escreveu o texto dele, ele acreditou que todos aqueles gases que estavam presentes na atmosfera receberam uma carga enorme de raios ultravioleta. O excesso de descarga elétrica e o calor que estava no ambiente, eles acabaram reagindo e formando moléculas simples. Essas moléculas não conseguiram se sustentar na atmosfera. A chuva carregou elas para o solo. Quando a chuva carregou essas moléculas para o solo, elas caíram em cima das rochas quentes. Se caiu uma rocha quente, o calor fez com que elas reagissem e se unissem e começou a formar uma partícula de proteína. Essa partícula de proteína acabou sendo carregada para dentro da água. E quando ela foi carregada para dentro da água, quando ela mergulhou, fez o quê? Fez uma aglomeração de água, aqui uma camada de água em volta dela, formando o que a gente chama de coacervado, né? Então, para o Parin, essa foi a sequência da formação do primeiro organismo. Esse coacervado, o que vai acontecer com ele? Ele vai continuar recebendo descarga, raios ultravioletas, vai ter alterações, calor, vai continuar reagindo. Como é que ele ia se alimentar? Ele caiu dentro da sopa primitiva, cheio de sais. Ele conseguia fazer fermentação e começou a produzir o seu próprio, não produzir seu alimento, mas se alimentando das substâncias que tinha disponível ali. Porque assim como ele caiu na rocha e juntou, formou uma proteína, outras partículas caíram direto na água. Então ele conseguiu fazer essa fermentação. Aí começou a surgir o gás carbônico na atmosfera, ok? Na atmosfera não. Então, para o Parin, né, que essa hipótese heterotrófica é uma evolução química, onde esse coacervado, ele surgiu lá na água. Só que quando ele caiu na água, ele foi se conduzindo para o fundo da água. Porque se ele ficasse próximo à superfície, ele não conseguiria sobreviver devido à falta da camada de ozônio. E daí ele recebia muitos raios ultravioleta. Mesmo assim, a ação desses raios fez alterações nesse ser e começou a formar os primeiros seres. E esses primeiros seres, essas primeiras células super simples, praticamente de proteína envolta por água, elas habitavam o fundo do mar, onde não tinha chance do raio chegar, né? Todas eram heterótrofas para eles, não conseguiam fazer fotossíntese porque você não tinha gás carbônico para isso, nem estruturas necessárias para fazer a fotossíntese. Se alimentava através da fermentação e eram todas anaeróbicas. Por quê? Porque não tinha oxigênio. Então não tinha, então não tem como. Então, para o Parin era essa sequência. E essa foi a hipótese que ele escreveu, né? Então, seguindo os passos de Oparin, a ideia era que dessa célula simples que surgiu, né, esse ancestral procarionte, ocorreu a formação, né, aquela película de água virou a
a membrana fez as invaginações formando todos os compartimentos celulares. Num determinado momento, parte dessas células foram invadidas por mitocôndrias. Na sequência, né, por mitocôndrias e cloroplastos, então você tem aqui junto na mesma base ali, não se sabe ao certo, porque para o parim primeiro veio as heterótrofas, depois as autótrofas, né? É que essa aqui acabou gerando a célula, né, eucariótica fotossintética, e essa aqui a célula eucariótica heterótrofa. Tá? Essa é a ideia que o parim transmite pela sua hipótese heterotrófica, que agora, que era mais aceita, mas que agora ele está perdendo um pouquinho para a autótrofa. Bom, é claro que o parim não conseguiu provar nada, né? Porque só conseguiu, que vai conseguir provar uma coisa que aconteceu há bilhões de anos atrás e não tem como. Então, o que eles fizeram? O parim acabou falecendo e Miller e Urey, em 53, eles eram discípulos, ou seja, eles eram auxiliares do parim, né? Estagiários dele. Eles decidiram montar esse aparelho aqui, que ficou conhecido como aparelho de Miller. O Miller se destaca mais nessa experimentação, ele é mais comentado do que o Urey, mas os dois trabalharam juntos. Ele montou um circuito onde ele colocou água, né? Aqui você vê água, pôs a fonte de calor, fez uma tubulação onde esse vapor d'água passava por um balão, onde recebeu descargas elétricas, né? Além de ter outros gases aqui, como metano, amônia e o hidrogênio, passando depois por um condensador. Vocês devem lembrar que o condensador ele envolve essa tubulação, então entra água fria, resfria esse gás e sai água quente para cá, né? E daí esse gás que tá vapor, lógico, né? Quando é resfriado vira líquido, cai e passa e volta, é fervido e passa de novo no circuito. E deixa isso aqui uma semana fazendo esse circuito. Quando passou uma semana, ele tirou uma amostra, tá vendo aqui uma amostra, né? E fez análise. E o que ele descobriu nessa análise? Ele conseguiu ver que sim, por essa hipótese que ele descreveu, daria para você conseguir formar aminoácidos. Então ele conseguiu ver alguns inícios, né, a formação de aminoácidos, na verdade, dentro dessa amostra aqui. E isso deixou ele muito feliz, porque ele comprovou em laboratório que o que o chefe dele, né, o parim, ou o orientador dele estava dizendo, teria sim pontos de verdade. Mas, mesmo assim, é uma hipótese, porque não dá para você comprovar. Porque o que falta comprovar? Não é só aminoácido, não é só proteína. Eu tenho que formar o DNA, o RNA e todos os seres que nós conhecemos hoje. O que não tem lógica você fazer isso, não tem como você fazer isso em laboratório. Depois de Miller, em 57, veio Fox. O que Fox fez? Fox pegou aquele líquido ele fez o mesmo experimento do Miller, tirou aquela amostra, né, depois de uma semana, e simulou como se fossem rochas quentes, tá? E ficou simulando. E ele conseguiu obter proteína. Tá? Então ele falou assim, não, realmente o parim estava no caminho certo. Se tudo começou lá com essa célula que era heterótrofa, né, simplesinha, lá no fundo do mar, e veio passando por um processo evolutivo, porque formou RNA, depois formou DNA, foi tendo alterações, até chegar, né, uma espiral, até chegar nos dias de hoje. E claro que tudo isso com interferência de todos aqueles fenômenos, né, naturais, que foi surgindo algumas espécies extintas, outras surgem no meio do caminho, e assim foi. Então Fox fez essa comprovação, né? E mesmo assim, nós não podemos dizer que é uma teoria, é uma hipótese, porque não temos como provar que realmente isso aconteceria. Pontos que você não pode esquecer, né? Que tudo começou com a fermentação da matéria, liberação do gás carbônico. Aí, quando teve a liberação do gás carbônico, começou a fotossíntese ou quimiossíntese. Com isso, surgiu o oxigênio. O oxigênio foi um gás altamente tóxico, porque todas as espécies eram anaeróbias. Na hora que chegou o oxigênio matou muitas espécies. Tá? Aquelas que conseguiram, né, ou que tinham uma estrutura adaptadas, como a mitocôndria já embutida em suas células,
conseguiram fazer a respiração aeróbica, sobreviveram, continuaram. Quando começou a formar oxigênio, começou também a formar a camada de ozônio. Se formou a camada de ozônio, eu tinha proteção, consegui conquistar o ambiente terrestre. Então, teoricamente, né, seria essa a ordem do surgimento dos primeiros seres vivos e como que aconteceram os fatos para essa primeira forma de vida, ok? Continuando para você entender, né, mais uma vez, então foi a fermentação que deu a capacidade, ou seja, foi a fermentação que fez com que começasse a surgir o gás carbônico no nosso ambiente, né, na Terra. Contendo o gás carbônico, alguns seres conseguiram aproveitar com ele e fazer a fotossíntese, fazer seu próprio alimento. Quando eles fizeram seu próprio alimento, eles liberaram o oxigênio. Que esse oxigênio, além de fazer a camada protetora, a camada de ozônio, também, né, deu origem, deu a seleção para os organismos que tinham respiração aeróbica. Lembre-se sempre, né? Lembra-se sempre. Cada passo, a cada mudança, espécies são extintas e novas acabam surgindo. Lembre-se também que tudo isso aconteceu no mar. Então, primeiro os gases tiveram que tomar conta do mar. Quando estava saturado, eles começaram a sair, né, da água e ir para a atmosfera. Saturou a atmosfera, no caso do oxigênio, daí começou a formar a camada de ozônio através da ação do raio ultravioleta. Então, você tem toda uma estruturação, né, uma sequência lógica para explicar como que surgiram esses primeiros seres, ok? Agora é com vocês, né, gente? É só estudar, ó. Estudar, fazer os exercícios e o que precisar, manda uma mensagenzinha e a gente vai discutindo para não ficar com nenhuma dúvida, tá bom? Bons estudos!